ela se deve a uma cadeia de eventos, né? Muitas coisas foram acontecendo até chegar na sua existência, né? Umas coisinhas minúsculas, às vezes, se não tivesse acontecido, talvez você jamais teria nascido, né? Eu, Rafael, pastor Rafa, eu sou filho de mãe solo, né? E às vezes eu penso como minha mãe e meu pai, né, pessoas tão diferentes, como eles chegaram a se relacionar um dia, né? Lá em meados de 85, acredito eu, que eu sou de 86, né? E a resposta me veio de bate-pronto, né? Não sei, mas assim, o relacionamento deles foi o que trouxe a minha existência, né? A vida resolveu combinar uns elementos que haviam em ambos lá para construir esse ser aqui que vos fala essa noite. E eu não me refiro apenas a elementos genéticos, históricos, biográficos, existenciais. Se você fosse filho, por exemplo, da sua mãe com outro homem, ou do seu pai com outra mulher, você não seria você. Então, a vida vai juntando muitas coisas para até chegar na gente, né? E, e até quem viu o chamado que a Thaís fez hoje, quando eu estava fazendo essa mensagem, me fez lembrar de um filme que eu acredito que todos vocês já assistiram, que é o De Volta para o Futuro, né? Eu nem vou perguntar, porque eu acredito que todos já assistiram. E numa das cenas mais dramáticas que tem no filme, o McFly, ele começa a observar nas fotos que os seus irmãos começam a desaparecer, né? A foto que ele levou com ele durante a viagem, durante a viagem, os dias que os seus pais se conheceram e tal, e alguma coisa que ele fez podia mudar aquilo, e aí os seus irmãos começam a desaparecer das imagens, das fotos, né? E a intervenção dele na história, mesmo que involuntária, teria impossibilitado que seus pais se encontrassem. Caramba, olha o rolo que estava dando tudo, porque ele, né, mexeu. E quando ele percebeu a merda que ele estava fazendo, ele teve que voltar, né, dar um jeito de voltar, consertar toda a situação. E aí, só que, tipo, quanto mais ele mexia, mais fedia, né? É o ditado, quanto mais mexe, mais fede, né? E eu me lembrei muito disso. Mas, assim, pelo que a gente sabe, né, obviamente, a gente não consegue mudar o passado, né? A gente não consegue alterar nada que aconteceu lá atrás. Mas o futuro a gente consegue, pelo menos no ponto de vista humano, né? Portanto, em momento algum, né, você e seus irmãos correm risco de desaparecer das fotos, fiquem tranquilos, não é isso que eu quero trazer. O máximo que pode acontecer é, né, o que acontece às vezes num surto de raiva, as pessoas rasgam as fotos, agora mais moderno, né, edita, né, quantas vezes a gente vê alguém posta a foto e põe a carinha na carinha de alguém que ela tá brava, então não quer que apareça, né, tira a pessoa da foto. Mas da foto a gente consegue apagar, mas apagar alguém da nossa história a gente também não consegue ainda, né? Mas é isso. Falando em apagamento e tal, você já conseguiu pensar num mundo sem você? Eu queria que você tirasse aí uns 2 segundinhos, que a gente não vai perder muito tempo. Mas você já parou para pensar no mundo sem você, como seria? E eu não estou falando tipo de você nunca ter existido. Eu estou falando de você, por exemplo, você desapareceu hoje. Pum, aconteceu alguma coisa e acabou para você. Do nada, sumiu, acabou. A sua ausência, ela seria lamentada ou ela seria celebrada? Alguém ia se preocupar em te procurar? Você teria alguma importância, por exemplo, dentro da sua família, dentro do seu círculo de amigos? A sua falta seria o quê? O que representaria para o seu círculo, para suas amizades, para sua família, se você sumisse hoje, né? Por que que eu estou falando isso? E por que que eu falei que a gente vai falar do nascimento de Jesus, mas a gente vai falar sobre outra coisa? Eu quero falar com vocês um pouco de José, que é uma outra pessoa do presépio, né? Mas
é uma pessoa muito importante, José, o construtor de Nazaré, né? A gente trata ele como um construtor, um pedreiro ou como um carpinteiro, né? A maioria trata apenas como carpinteiro, mas a gente viu que a palavra mais correta seria tipo um construtor, então pode ser que ele construísse móveis, não quer deixar, não deixa de ser uma forma de construção, pode ser que ele fosse um pedreiro, né, como tem no livro do pastor Berloffa, mas eu queria falar um pouco sobre o José. Um cara que do nada, sua jovem esposa aparece grávida de um filho que não era dele, né? A história do cara já começa já num turbilhão, né? Eu não consigo imaginar o que passou pela cabeça de José naquela hora. Ele, um homem mais velho, experiente. Alguns pesquisadores, estudantes, afirmam que ele era viúvo já, né? Que ele já estava no seu segundo relacionamento. É meio que um consenso, né, na academia. Já Maria é uma jovem adolescente, ingênua, sonhadora, e de repente ela vem uma conversa de que tinha recebido a visita de um ser angelical e que anunciou a ela que ela daria luz ao Filho de Deus. E pensando por ela, assim, imagina a dificuldade de ter que contar esse relato pro seu marido, né, cara? Imagina que o cara ia, ela pensando o que, que ele vai pensar, meu. Que eu tô inventando, que eu traí ele, grávida, porque, meu, como é que o cara vai acreditar que apareceu um anjo e falou que eu tô carregando o filho de Deus e do nada eu tô grávida? Mas aparentemente José era um cara assim impressionante, né, meu? No relato de Mateus, né, em Mateus 1:18, se eu não me engano, até o 18, 19 até o 21, por ser justo, ele não quis e não querer difamá-la, José intentou a deixá-la secretamente. Para não difamar ela, ele pensou em secretamente deixar para não dar todo o BO que poderia dar, né? Mas aí, nesse mesmo texto, foi necessário um anjo, o mesmo que apareceu para Maria, aparecer para ele num sonho, falar com ele, convencer ele de que aquela criança era gerada pelo Espírito Santo, né? Talvez, se parar para pensar, né? Porque o primeiro pensamento de José era: meu, vou escapar, vou deixar, vou fugir. Talvez ele pensou que sumindo os problemas dele também ia sumir, né? Talvez ele considerasse que a presença dele poderia ser um problema e que a ausência dele poderia ser a solução para aquele problema. E Maria seria poupada. É difícil a gente entrar na cabeça de outra pessoa. Sei lá o que ele pensou realmente, mas isso é uma coisa que pode ter pensado. Falar, pô, eu vou, e às vezes pode ser essa a solução. Maria pode ser poupada e eles vão falar que se eu sumir a culpa foi minha. Sei lá, pode pensar que ele teria, né, antecipado as etapas, né, que o casamento judaico tinha naquela época, 3 etapas, e só na última que você podia se relacionar com a mulher. Ele fugindo, pode ser que a culpa caísse sobre ele só apenas e ela fosse isentada. Mas o fato é que os problemas eles não desaparecem quando a gente foge, né? Outras pessoas vão ter que arcar com eles. Quando eu falei para vocês pensarem do tipo, se vocês sumissem hoje, com certeza algum tipo de problema alguma outra pessoa ia ter que resolver para você que você está deixando, entendeu? Eu lembro que na época da Covid, a minha esposa, ela trabalha no hospital da PUC, e logo no começo ela pegou uma gripe bem forte. O teste deu negativo, mas ela pegou uma gripe bem forte e a gente não sabia ainda muito bem como lidar com isso, né? Era bem o começo. E aí ela falou que, sem me contar, né? Porque eu sou um cara muito preocupado, ela escreveu todas as senhas e não sei o que, essas coisas, né? Para caso que se ela morresse, facilitaria um pouco, né? As coisas
as coisas que a gente tem que lidar após a morte de algum ente, né? Mas o fato é que é isso, os problemas eles não desaparecem quando a gente some. E vamos supor, se José não acreditasse na história dela, denunciasse ela, né? Falar, pô, você tá de brincadeira, filho de Deus, você me traiu e tal, e denunciasse ela, ela seria apedrejada até a morte, né? Conforme era prevista a lei daquela época. E José resolveu ir para cima, peitar a hipocrisia daquela sociedade, acolheu Maria, acolheu Jesus, o bem-estar da Maria e de Jesus estava da própria reputação dele, ele não quis saber se a galera ia achar que ele era um corno, né, igual o pessoal zoa muito hoje e tal, ele não quis saber. Ele falou, meu, vamos, assuma esse BO, o anjo já falou, é isso mesmo, eu acredito, vamos que vamos, né? E aí deve ter dado um baita trabalho, cara, sair de Nazaré e ir para Belém, com Maria já prestes a partir, né? Eu não tenho filho, mas quem tem aí, eu acredito que os últimos meses devem ser bem complicados, assim, para a mulher, principalmente. E aí ele, mesmo assim, pegou ela e bora, vamos para Belém, né? Não tinha nenhum lugar decente, né? Lá para eles ficarem para fazer o parto, né? Então a gente conhece a história e viu que não é que ele foi para Belém e ficou numa maternidade, sei lá, cada um aqui é de um canto do Brasil, mas sei lá, aqui em Campinas tem a maternidade aqui, que é um hospital especializado só em parto e tal. Não, não tinha, né? A gente sabe como foi a história e a gente sabe que ele foi lá ficar em lugar precário, né, com a família. E como se não bastasse tudo isso, um pouco depois do nascimento de Jesus, o mesmo anjo aparece num sonho falando para ele: se ajeita e vaza daqui, vai para o Egito, fica lá porque até o Herodes morrer, né? Porque o Herodes está atrás de você, de matar o menino Jesus. Então, vai para o Egito e fica lá até você ter a notícia de que Herodes morreu. A gente está falando aí de Mateus 2, de 13 a 15, tá? Eu não tô lendo, mas eu estou descrevendo aqui. Depois, se vocês quiserem ler, anotem e leiam. José, quando ele parte nessa empreitada, ele deixou para trás toda uma vida, né? Ele deixou a casa dele, Nazaré, deixou a oficina, ou sei lá como chama, ou a carpintaria, deixou lá seu estabelecimento comercial, seus clientes, para recomeçar num lugar distante, num lugar com línguas diferentes, costumes estranhos. O cara vazou da bolha dele, né, da bolinha que ele morava lá, um lugar que ele estava todo acostumado a viver já, para viver essa aventura que o anjo deu um toque neles aí e que Deus escolheu eles para viver, né? E aí a gente já parte para Jesus vivo, e aí a gente sabe que Jesus aprendeu com José o ofício de construtor. José educou Jesus. José protegeu Jesus, assim como como cada um faz com seus filhos, né? E aí, gente, eu chego aonde eu queria chegar. José simplesmente some. José some da Bíblia. Não se ouve mais falar do pai de Jesus. Sério, vocês já pararam para pensar nisso? José some. O ministério de Jesus começa e fala de Maria, estava lá Maria, seus irmãos, e José estava onde? Durante a crucificação de Jesus, Maria estava lá, e José? Alguém falou de José durante a crucificação de Jesus? Alguém sabe de alguma coisa? Jesus, né, numa das suas falas, ele pede para João cuidar da mãe dele após a partida dele. Se José estivesse ali, ainda lá, provavelmente ele não faria isso, não ia pedir para João, né? Porque, pô, José tá lá já, né? José tá com a Maria, ele cuida. Mas
Se Jesus pede para João cuidar da mãe dele, que falta fazer a José, né? José estava fazendo falta lá, ele teve que pedir para outra pessoa cuidar da própria mãe. Os estudiosos eles são unânimes assim em dizer que a essa altura José tinha falecido, né? José já era um cara mais velho e tal, e ele já tinha falecido. Mas eu fico pensando assim, como alguém tão importante na vida de Cristo podia desaparecer assim, sem mais nem menos. Ninguém narrou o que aconteceu com ele, ninguém narrou como foi a morte de José, ninguém narrou nada. E apesar da trajetória dele na Bíblia ter sido tão discreta, né, na Bíblia, né, a gente imagina que a vida dele tenha sido uma coisa muito interessante, ele foi essencial no cumprimento da missão dele aqui na Terra, né? Pode-se dizer que o destino do mundo todo esteve sobre a vida de José. Ele não é meramente um figurante no presépio natalino, né? Ele é quem Deus confiou os cuidados do próprio filho, cara. José era um cara importante pra caramba, mano. E não interessa se a história dele tá contada nos mínimos detalhes ou se ele aparece pouco na Bíblia. A importância dele não é diminuir por isso, entendeu? E o que eu quero dizer com isso é, do nada, tipo, a Bíblia para de falar de José. Do nada. Mas a vida de Jesus seguiu. A vida de Maria continua sendo contada. A vida da história da humanidade, do cristianismo, dos cristãos, continua. E o que eu quero dizer com isso? E é difícil dizer isso, mas eu quero dizer isso para vocês hoje. A vida segue sem vocês, meus amigos. A vida segue sem mim, a vida segue sem o Marcos, a vida segue sem a Thaís, a vida segue sem qualquer um aqui. Sem você, as histórias continuarão acontecendo. Cadê o áudio? Gente, Continua? aconteceu o que eu temia aqui. Peraí, que eu já tô voltando. Peraí, que caiu aqui a belezinha. Eu achei que era a minha internet. Sumiu, mas reapareceu. Aproveita e tomar uma água aí, já estamos acabando, tá? Eu também achei que era a minha, que também tá ruim. Me prevenir é outra coisa, né? Tá lá, o cara sai de um já tem outro. Pensei que fosse queda de energia lá na casa de Rafa. A minha internet deu um tilt aqui que ele saiu sozinho da reunião. Aí eu entrei de novo. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Voltei? Sim! Meu computador tá uma beleza, viu, gente? Desculpa aí. Eu tinha que ter mandado ele para assistência já, mas eu uso ele para trabalhar, eu não consigo parar para usar ele. Mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo, a vida segue sem a gente, a vida segue sem vocês, a vida segue sem mim. A vida se reorganizará, ela se reorganiza, né? Com a gente vai, ficam problemas, as pessoas que estão em volta conseguem resolver e a vida segue. As pessoas que você ama, que você
devotou mesmo assim a sua existência, elas vão sobreviver à nossa morte, sabe? Ela, quando a gente passar. Você não é indispensável, mas você é indesculpável. Entendam o que eu estou querendo dizer? Se você não aproveitar cada oportunidade que a vida te apresentar, se você não corresponder à confiança que foi depositada em você, como, como foi José. Imagina se ele tivesse feito tudo diferente do que ele fez, se ele não tivesse aceitado aquilo. O curso da humanidade tinha sido totalmente diferente. Eu quero dizer que, por menor que seja, pouquinho em pouquinho, todos nós, de certa forma, a gente carrega o destino do mundo nos nossos ombros. Cumprir a nossa missão, fazer aquilo que Jesus nos pediu para fazer, que é cuidar do próximo, que é cuidar da natureza, que é cuidar daqueles que precisam. Isso é nos tornar dispensáveis também, né? Como a gente aqui na Igreja da Garagem ensina a despastorear. Se a gente fizer bem a nossa missão enquanto pastor, a gente vai se tornar dispensável. Essa é a nossa ideia. A gente quer ser dispensável, a gente quer que vocês sejam, como eu posso dizer? Fugiu a palavra, mas a gente quer que vocês sejam, nossa, a palavra aqui, ó. Autônomos, obrigado. Autônomos, independentes. Minha esposa gritou lá do quarto. Independentes, exatamente. Vocês não têm a necessidade de, ai, preciso buscar sempre o pastor. Não. A nossa missão é que vocês sejam independentes, que a gente seja dispensável, né? Se a gente fizer o que a gente precisa fazer bem feito, a gente vai ser dispensável. E eu desejo, assim, que o legado que eu deixe quando eu morrer, ele sobreviva à falta que eu venha fazer, entendeu? Eu desejo que o legado que vocês deixem, ele sobreviva à falta que vocês venham a fazer. Assim como José, o legado que ele deixou sobreviveu à falta dele. Não é porque a Bíblia parou de falar dele que a gente não reconhece que ele fez um serviço bem feito. Ele fez bem o que ele tinha que fazer enquanto estava aqui, né? Porque o curso seguiu. Jesus foi o cara que ele tinha que ser. Jesus foi um cara maravilhoso, é o exemplo para a gente até hoje. E quando a gente já não estiver mais aqui, como José já não estiver mais aqui, a chama que arde no nosso coração hoje, de ser como Jesus, ela vai seguir ardendo no peito de outra pessoa. Alguém vai continuar com esse sentimento e o curso vai continuar. E além de quando a gente partir deixar boas histórias, bons exemplos, né? Que a gente também deixe saudade, né? Mas não por sermos indispensáveis pelo que a gente faz, mas por sermos insubstituíveis pelo que somos, né? José, assim, uma das figuras mais importantes da história do Natal, né? Que a gente está falando de Natal hoje. Uma hora deixou de ser citado na Bíblia, mas a importância dele jamais foi esquecida. E que você, hoje é o meu desejo de coração, que você se faça importante para aqueles que te rodeiam. Não é uma mensagem de morte e de esquecimento, é uma mensagem que eu trago que, assim, o que a gente faz hoje, que seja importante para todos aqueles que nos rodeiam, para que quando a gente deixar o nosso legado, ele continue de uma forma boa, de uma forma, não posso dizer, que a igreja, vamos por aqui, a gente falando de Igreja da Garagem. Se algum dia eu não estiver mais aqui na Igreja da Garagem, o pastor Berlofa, o pastor John, ou a Thaís, ou a Ju, ou o Diego, a Igreja da Garagem continue dando frutos bons.
Hoje a gente teve a ação em Mogi, foi uma coisa linda, a gente já está com as fotos, os vídeos, foi uma coisa sensacional. E no próximo culto, que é o culto de encerramento, a gente vai passar tudo para vocês. Mas isso foi uma ação da igreja da garagem. Por mais que vocês vão ver nas fotos o pastor Berlofa na frente, se o pastor Berlofa não tivesse um dia, a gente tem que continuar esse legado, a gente tem que continuar fazendo as coisas que Jesus designou a gente a fazer. Tá bom, gente? Essa é a palavra que eu tinha que trazer. Eu não sei porque eu tô com esse gorro, o Berlock inventou isso, que eu tinha que pregar hoje com esse gorro, e às vezes eu embarco nas besteiras dele. Mas é isso. A gente continua aí. Lembrando que as perguntas teológicas a gente está deixando para a EBON, tá? Então, na EBON, vocês anotem aí e façam. Os relatos agora, os microfones abertos, podem ser usados para falar aí normalmente. Eu não sei Essa aí quem que palavra vai me me deixou ajudar. Eu? Queres que eu comande as mãozinhas, Rafa? Por favor, se você ia falar alguma coisa também, pode falar, Carol. Eu Você ia ia começar a falar que falar, eu te cortei, perdão. Não, tranquilo. Essa tua palavra aí que tu trouxe hoje, essa reflexão, fez eu ficar refletindo bastante. Acho que todos aqui, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar nessa forma que tu trouxe, assim, se a gente desaparecesse hoje, né? Bem forte isso. Bem forte. Me tocou muito a gente pensar, por exemplo, na história de José, e eu estava lendo, e aí